de julho, sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje nós recordamos um grande santo da Igreja, um grande inspirador, Santo Inácio de Loyola. Ele foi fundador da Companhia de Jesus, da Congregação dos Jesuítas, da qual faz parte nosso querido Papa Francisco. Aliás, o primeiro Papa jesuíta e o primeiro Papa latino-americano eleito em toda a história da Igreja. Santo Inácio contribuiu muito para o bem espiritual da Igreja e de seus membros com seus exercícios espirituais. E os jesuítas têm centros de espiritualidade e casas de retiro espalhadas pelo mundo inteiro. Uma bem conhecida nossa fica aqui próximo, em Dayatuba, no bairro de Taissi, Vila Cóstica. É lá que nós padres, todos os anos, costumamos realizar o nosso retiro anual do clero. Mas também ali eles oferecem cursos, retiros de silêncio, 1 mês, 15 dias, 7 dias em silêncio para refletir, para buscar a Deus, para encontrar-se com Deus e crescer espiritualmente. Santo Inácio, então, nos dá um grande exemplo de fé. E a vida de Santo Inácio vai ao encontro daquilo que o Evangelho hoje nos ensina. O Evangelho nos diz que para que Deus haja, e Deus pode tudo, Ele pode fazer o quanto quiser, mas para que Ele haja em nossas vidas é necessário que nós o acolhamos. E de que forma nós acolhemos a Deus? Pela fé, crendo nele, na sua palavra, na sua pessoa. Foi esta fé em Deus que levou Santo Inácio a inspirar os exercícios espirituais, a criar a Companhia de Jesus, porque ele, cativado por Deus, quis levar a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, também aos outros, aos irmãos. Que Deus nos dê a graça, então, que pelo exemplo de Santo Inácio, nós tenhamos verdadeira fé. Uma fé que nos motive a superar a todas as dificuldades confiando em Deus. Uma fé que nos leve também ao encontro dos irmãos. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria terra, em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida de Santo Inácio, meus caros irmãos, foi uma manifestação da graça de Deus. Ele que foi educado de forma pontual, foi educado nas elites de sua época, ele que é espanhol, né? E foi educado nas elites de sua época, decidiu dedicar sua vida a Cristo, a palavra de Deus. E então ele começou o seu caminho de fé. Já na faculdade, ele buscava a verdade de Deus em seu coração. Para isso foi necessário que ele tivesse fé, que ele aceitasse a pessoa de Jesus. O que não acontece aqui hoje. Duvidam de Jesus, duvidam de sua palavra, mesmo dos milagres que ele realiza. Jesus está ensinando, como é de costume de Jesus. Ensina na sinagoga. Sinagoga, lugar, então, de reunião dos judeus, onde vivem sua fé. Jesus está ali e se faz presente. É o próprio Deus que vem lhes falar ao coração. A primeira reação, então, daqueles que ouvem Jesus é de admiração. E claro, porque as palavras de Jesus são palavras de sabedoria, palavras que comovem, palavras que cativam, porque vêm cheias da graça de Deus. É o próprio Deus, o Verbo de Deus,
a nos falar e por isso causam este impacto de admiração. E eles lembram também os milagres que Jesus realizou. A palavra de Jesus, ou seja, o seu anúncio da vontade de Deus, as palavras proféticas de Jesus, aliadas então aos milagres que ele realiza, o que significam? Que Deus está presente, o reino de Deus está próximo. Esses são sinais que indicam a presença do Messias. Mas qual é a segunda reação deles? Dúvida, descrença. Eles recordam a origem humilde de Jesus. Ele é o filho do carpinteiro, um pobre operário. Não tem estudo, não tem diploma. E muitas vezes nós agimos assim também com as pessoas à nossa volta. Vocês já ouviram aquela expressão, olha, aquele fulano ali, você não dá nada por ele, mas quando ele abre a boca, você precisa ver quanta sabedoria que sai. Nós somos, então, inclinados a observar a aparência. O que Deus nos ensina é observar a essência. Sim, Jesus tem toda essa sabedoria, porque não é somente o filho do carpinteiro. José o adotou, mas ele é o Filho de Deus. E aqui uma coisa interessante que às vezes nossos irmãos evangélicos nos confrontam, né? Se fala dos irmãos de Jesus, das famílias de Jesus. Algumas teorias dizem que José tinha sido viúvo e já tinha filhos quando casou-se com Maria, e portanto seriam irmãos aí por parte de pai de Jesus. Mas também, e os exegetas nos falam isso, porque se fala dos irmãos, das irmãs, a palavra irmão, irmã, no hebraico, no aramaico, eram a mesma palavra. Portanto, quando se falava da família, da mesma casa, se considerava e se chamava irmãos também os primos. Portanto, esta passagem aqui não indica que após o nascimento de Jesus, Maria tenha tido outros filhos. Ela permaneceu virgem. Jesus é o primogênito, mas também o único filho de Maria, adotado por José, e o filho unigênito de Deus que vem ao mundo para nos salvar. E por isso a sua história se diferencia. Ele tem uma história única, porque é a encarnação. Deus se encarna no meio dos homens. O Verbo de Deus se faz carne. Bom, depois de dizer tudo isso, Jesus recorda uma coisa. Um profeta só não é bem aceito e estimado em sua própria pátria, em sua família. E isso aconteceu também com os profetas que vieram antes de Jesus, aliás, os profetas que o anunciaram. Os profetas não eram bem recebidos em sua terra. E muitas vezes se duvida mesmo daqueles que nos são mais próximos, porque conhecemos a sua origem, sabemos, e às vezes duvidamos. E é isso que Jesus está dizendo. Mas ao dizer isto, ele também abre a consciência daqueles que o ouvem e as nossas consciências para que devemos alargar a nossa visão. Não olhar limitadamente, mas olhar além, olhar com os olhos da fé, para acolher Jesus, sua pessoa, sua presença em nossas vidas. Qual é a consequência disso? A consequência da não aceitação de Jesus, da dúvida, da descrença. Não há a ação de Deus. Não porque Deus não possa agir, mas porque Deus respeita, então, a nossa condição humana, não viola a nossa liberdade humana, e os milagres não são realizados porque eles não tinham fé, eles não creram, isto é, não acolheram Jesus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, acolhamos Jesus para que a graça de Deus cresça abundantemente em nossas vidas e em nossos corações. Para que os milagres de Deus, e o primeiro deles, a nossa própria vida, estarmos aqui, podermos respirar, podermos estar juntos, aconteça em nossas vidas. Para que possamos experimentar o milagre dominical, a Eucaristia também, milagre diário, em que Jesus se faz pão. Para que possamos contemplar o milagre que acontece à nossa volta todos os dias, de que Deus nos dá um novo dia para louvarmos, para agradecermos, para fazermos o bem, para amar. Que Santo Inácio interceda por todos nós e que nós também tenhamos a fé de Santo Inácio. Cresçamos com seus ensinamentos, com a sua espiritualidade, sempre voltados para o Cristo, crendo e acolhendo o Cristo em nossas vidas, para que em nossas vidas se realize o milagre de sua presença, de sua misericórdia e de seu amor. Deus abençoe a todos.